A partir do momento que tem alguém comprando sabão, ninguém vai se mexer para comprar sabão. A partir do momento que só você em casa ajuda, faz compra, ninguém vai meter a mão no bolso na sua cara para fazer a compra. A questão não é se você vai ajudar ou não um parente seu, é como você vai conduzir essas coisas. E ela trouxe isso como um problema para a terapia. Mas quem fazia parte do problema? Ela mesma. Porque ela criou um comportamento com a família, reforçando a ideia, a crença de que ela era responsável de forma integral pela família dela. Isso é muito interessante que ela, ela observava o problema e ela mesma acabou, com a sua ajuda, né, solucionando, né? A gente às vezes se coloca nessa posição. Mas eu vou pegar esse gancho, não sei se é uma dúvida minha, né? Assim, não é todo dia que a gente está conversando com o psicólogo. Não é. Então, como é que os psicólogos eles observam? A gente viu na cultura do narcisismo, né? O eu, super eu posso fazer, enfim, como o Yuri, ele esclareceu bem. A questão dos coaches. Observa, só uma curiosidade minha, assim. Porque o coach ele afirma que você pode, você consegue. E como é que o psicólogo ele vem com uma ideia contrária a isso, né? Assim, como é que vocês observam essa questão? Olha, eu particularmente eu acho, eu não sou especialista em coach, então eu não posso falar de forma categórica. Mas o que eu posso dizer é que o coach, alguns coaches, né, trabalham com uma ilusão. O que é uma ilusão? Por exemplo, você tem que vencer, você tem que vencer. Você vence o tempo todo. Essa aqui é a questão. Eu tenho um conhecido meu, que é um pastor, que ele fala assim, gente, tem um mundo real e um mundo ideal. O ideal é aquilo que você idealiza, mas no mundo real é uma outra coisa. O mundo ideal é o mundo metrô que você pega de manhã. O mundo real é que você, em algum momento, vai ser traído, você vai ter uma decepção. Esse é o mundo real. Não tem como você ficar feliz o tempo todo, manter um padrão de felicidade. Então, eu acho que, em alguns momentos, os coaches acabam atrapalhando. Né? Esses livros de autoajuda, eu já estava escutando falando, porque o foguete não vai para trás, o foguete só vai. Você tem que ser um foguete. Cara, você é o tempo todo um foguete. Tem dia que você acorda super animado. Tem dia que você tá afim de vir para a aula, mas tem dia que você tá afim de pular no pescoço do professor. E também tem dia que o professor tá duro para dar uma tesoura voadora no aluno. Então, esse é o mundo ideal, é o mundo da. Me parece que eles trazem um mundo assim, sabe? De Bob. Lembra aquele desenho do Bob, aquele garotinho que ficava imaginando as coisas? Mas assim, não é o mundo real. O mundo real é diferente. O mundo real é aquele mundo que você, terça-feira, você está bem, e na quarta-feira você pode receber uma notícia da família. O mundo real é os problemas que nós enfrentamos na nossa família. O mundo real é que, sabe, você tem seu emprego e você pode perder em algum momento. Isso é o mundo real. Então, esses contos, eles trazem assim, umas coisas assim, sabe? Não sei o quê. Porque você vai numa palestra dessa e você sai voando. E não sei o que eu posso acontecer. Será que a gente pode tudo? Será? Por exemplo, eu vou numa. Vamos supor que eu pegue agora uma. Eu vou numa palestra de um coach. E o cara fala comigo, você pode correr 4 quilômetros. Aí eu vou correr. Sabe o que vai acontecer? Que eu não estou acostumado a fazer atividade física, eu posso até infartar. Então nem tudo eu posso. Hoje em Você tem suas dia, limitações, todos nós temos. Então eu acho assim, gente, me desculpa, tem muito besterol. Não, é claro que eu não posso anular a função do coach, mas assim, tem muita besteira, sabe? Muita coisa fora da normalidade. Eu acho que o legal é você trazer a vida para a realidade, como é que você vai lidar com a realidade. É como é que você vai lidar com as coisas. Como é que você vai lidar com o celular, que, né, que a gente está falando sobre tecnologia. Essa é a realidade, né, que é muito difícil, né, ter essa relação, porque ali você faz a operação bancária, ali você acede às redes sociais, ali você fala no zap com a pessoa. Por exemplo, eu tenho um filho meu que mora em Cuiabá. Pô, cara, tecnologia é maneira. Que, né, que a gente está falando sobre tecnologia. Essa é a realidade, né, que é muito difícil, né, ter essa relação, porque ali você faz a operação bancária, ali você acede
As redes sociais ali você fala no zap com a pessoa. Por exemplo, eu tenho um filho meu que mora em Cuiabá. Pô, cara, tecnologia é maneira. Mas você ficar dependente daqui. Então, assim, o coach, eu acho que o coach, em alguns momentos, faz um trabalho ruim nesse sentido. Como é que você se depara, que foi legal também essa situação que você colocou, sobre a realidade? Hoje em dia a gente vive, até mesmo na perspectiva filosófica, né, sociológica, entre o mundo real e o mundo ideal. O mundo real que a gente vive é um mundo completamente relativo, onde que hoje em dia a gente pode ser uma coisa hoje e amanhã a gente também não pode ser nada. Então, nesse ponto de vista que você colocou sobre os coaches de hoje em dia, não querendo dar uma opinião diretamente, né, até porque a gente não está aqui para falar sobre nossa opinião, principalmente a gente que aqui é entrevistado, mas é notório a gente perceber, principalmente no uso da tecnologia, principalmente o Instagram, que é uma plataforma de mídia digital mais utilizada, principalmente pelos coaches, e lá você percebe que existe um sistema um pouco ilusório, onde que você mesmo comentou que a pessoa não vai mudar de um dia para a noite. Isso é fato. E como você pode aplicar nisso, você sendo psicólogo, né? Isso tanto para as pessoas que são jovens e adolescentes, quanto para as pessoas que já têm um certo nível a mais de idade. Porque existe um professor meu, um amigo meu também, que considero que está aqui do meu lado, que em uma das aulas ele falou não só para mim, né, mas para todos que estavam na turma, que muitos podem construir um foguete, mas são poucos que vão decolar nele. Então, a gente se depara hoje com o mundo em dia que é fácil você dizer, poxa, você vai conseguir, vai aguentar, e você tem que ser isso, e daqui a 30 dias, hoje em dia a gente vê principalmente isso, diante dos coaches, essa coisa de e-book, né? Adquira já o meu e-book, e em 30 dias você vai ser milionário, em 30 dias eu te ensino como fazer 30 mil reais, e quando a gente se depara, tanto geograficamente, no sentido em que a pessoa vive, de maneira grotesca, e a gente vê que a realidade dela não condiz com aquilo que o coach está dizendo, como a psicologia pode se inserir nesse sentido. Principalmente hoje em dia que a gente vive numa sociedade, como já foi dito, né, de consumo, onde que as pessoas elas sempre querem consumir algo e elas nunca estão satisfeitas com o que têm. Então, as pessoas sempre visam chegar mais do que o limite possível. Então, como a psicologia ela consegue, de maneira incisiva, falar para essas pessoas, transparecer uma mensagem para aqueles que muitas das vezes se frustram e adquirem nesse processo uma ansiedade, uma depressão, por ter um choque de realidade e perceber que a vida é como ela é e a vida é realmente cruel e não totalmente ilusória como as mídias tentam transparecer. Olha, eu acho que uma das maneiras é isso que a gente está fazendo aqui. A gente falar sobre isso. Falar sobre essa questão, né? Que a rede social traz essa ideia, essa crença, né? De que está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, né? De também padronizar tipos de comportamentos, tipos de aquisição. Então, você só é feliz se você tiver o determinado tipo de carro, você só é feliz se você tiver um braço de 40 centímetros, se você tiver uma tatuagem e tal. E padronizar as pessoas, isso traz sofrimento. Então, por isso que a nossa sociedade, isso eu digo a nível mundial, nós estamos tão adoecidos. Principalmente, obviamente, os jovens e os adolescentes. A gente vive numa situação agora dos influencers, não é isso? Pô, tem um cara aí que atropelou uma pessoa, está fugindo até hoje. Como é que uma pessoa que tem uma vida assim, cotidiana, assim, tão complicada, ele pode influenciar outras pessoas? Então, eu acho que a psicologia ela pode trazer essas discussões, porque a gente vai começar a refletir sobre as coisas quando a gente começar a discutir o que está fazendo aqui.
Não é você impor a verdade sobre o outro, até mesmo porque a verdade é uma visão é uma visão que nós temos. Mas assim, por que nós estamos tão adoentados? Por que nós estamos tão ansiosos? Por que nós estamos tão depressivos? Então, a psicologia, ela pode ajudar nesse sentido, trazer canais de discussão. Né? Como ela consegue, escutando, perdão até, mas como ela consegue identificar até mesmo dentro dessa tecnologia, né, um comportamento agressivo, que hoje em dia a gente vê, né, que existe um certo nível de agressividade, tanto de jovens quanto adolescentes, principalmente consigo mesmas e com outras pessoas. Você diz o quê? Com relação à agressividade? É. A agressividade, o Matheus falou agora recentemente, sempre existiu. O ser humano é ser humano desde que começou a andar na Terra. A Bíblia já relata um irmão matando o outro. Sim, sim. Né? Caim matou Abel. A Gênesis relata isso. Quantos mil anos atrás? Então a violência, a, a inveja, a disputa é humana. Isso é basicamente humano. A questão é como é que você vai lidar com os seus impulsos. Lidar com os impulsos é complicado, né? Como é que você vai lidar, por exemplo, vocês fizeram um trabalho, vocês trouxeram 2 líderes religiosos com visões diferentes e conversaram numa boa. Ninguém tem que convencer e converter ninguém. A gente, ali foi um exemplo que vocês fizeram o trabalho, duas pessoas com crenças religiosas diferentes sentado conversando, cada um com a sua visão. E não é a mídia que trouxe isso. Né? Não é um filme que, isso na minha visão, porque as pessoas veem muitos filmes violentos. Pô, mas Caim e Abel não tinha filme violento naquela época. Tinha. Caim matou Abel depois que ele viu alguma coisa na Netflix. Ele não tinha. De onde ele tirou aquilo? Então isso é muito humano. Né? Inclusive, há algumas ideologias, né, que elas acreditam que o homem por si só, não é isso? Ele vai modificar. Né? Que uma determinada classe que era dominada, quando essa classe dominada passa a dominar, que vai melhorar. Será que domina? No nosso país nós temos políticos que vieram de classes mais baixas, passaram fome, hoje estão no poder e nada mudou. Então, tem que botar um político que era da classe pobre para ir ao poder para fazer escolhas melhores, ou pegar alguém da classe pobre. Então, a gente não tem como mensurar isso. Mas eu acho que você fala sobre a questão da psicologia, a gente revendo isso, né? Sobre Está tudo envolvido, preconceito, agressividade. Eu já estava vendo no jornal um homem trans, né? Foi agredido pelo fato de ele se manifestar por uma outra forma. Ele usa uma roupa que é diferente de uma roupa. E foi agredido. Como é que você agride uma pessoa que. Entendeu? Como é que você agride uma pessoa que é uma pessoa diferente de você? Mas a agressividade, ela é inerente ao ser humano. Né? E como é que vai mudar? Não sei. Vai ter um mundo perfeito, um mundo melhor? Até agora, em 2024, parece que o mundo ele vai ficando mais caótico. Mas é tecnologia. Não, quero mudar. Porque as redes sociais. Eu acho que as redes sociais, elas ajudam as pessoas a se manifestar. Por exemplo, há muito tempo lá atrás, né, os pais faziam alguns relatos. Lembra que, não é da época de vocês, mas na minha época, quando os pais queriam fazer algum tipo de movimento, faziam na porta do colégio. Hoje você tem aqui, você tem o WhatsApp. Sempre houve fofoca, a gente sempre fofocou, a gente sempre falou mal das pessoas. Agora nós temos o quê? O WhatsApp. Fica melhor para tu falar mal da pessoa, para você denigrir a pessoa. Você vai hoje para a rede social, você vai lá e detona as pessoas. E as pessoas, sem em nenhum momento,
saber se é verdade ou mentira, eles acabam acreditando naquilo.